Você quer bons retornos nos seus investimentos sem abrir mão da segurança? Então a renda fixa é o lugar para você iniciar sua trajetória de investidor. Por ser mais estável e previsível, a renda fixa é um ótimo investimento para os perfis mais conservadores ou para os seus objetivos de curto e médio prazo, como por exemplo uma reserva de emergência ou para os seus planos de trocar de carro ou fazer uma viagem. Recentemente, com o aumento da taxa Selic, os investimentos de renda fixa voltaram a atrair o investidor brasileiro. Então, se você quer aproveitar essa fase da economia para investir o seu dinheiro, fica aqui comigo até o final desse vídeo para descobrir tudo sobre a renda fixa. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Eu me chamo André Fogaça, sou sócio fundador do Gui Invest, uma plataforma digital que ajuda pessoas de todas as idades a investirem e conquistarem uma vida mais livre, plena e feliz. E antes de começar, eu peço para que você já deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Dessa forma, você me ajuda a distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. E também aproveita e comenta aqui embaixo se você já investe e qual foi o seu primeiro investimento. A renda fixa é uma classe de investimentos que possui regras de rendimento bem definidas. No momento da aplicação, o investidor já fica sabendo o rendimento ou o índice que será usado para prever a rentabilidade final. Além do retorno mais estável, outra característica da renda fixa é a sua segurança, já que a maior parte dos investimentos possui a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que funciona como uma espécie de seguro. Assim, caso a instituição que emitiu o título venha a falir, por exemplo, o investidor não perde o seu dinheiro até a quantia de R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Para entender o funcionamento desse tipo de título, imagine o investimento na renda fixa como sendo um empréstimo ao emissor do título. Em troca do dinheiro emprestado, você recebe o valor aplicado acrescido de juros. Todas as condições desse empréstimo, como prazos, taxas, índices de referência, são definidos no momento da aplicação. Emitir títulos de renda fixa é a forma dessas instituições, sejam bancos, empresas ou o próprio governo, de poder captar recursos para financiar as suas atividades. O pagamento dos juros desses títulos normalmente é feito em uma única transação na data de vencimento ou no momento em que o investidor decide resgatar. E é importante lembrar que, apesar do nome ser renda fixa, nem sempre a rentabilidade vai ser fixa. Ela pode variar de acordo com os indicadores econômicos de referência, como a taxa Selic, CDI ou índices de inflação e também conforme o momento do resgate. Em caso de resgate antecipado, os títulos podem sofrer a marcação a mercado. Isso significa que eles estão sujeitos à precificação diária dos ativos e podem render mais ou menos dependendo do momento do mercado. Mas esse conceito só é válido em caso de resgate antecipado. Se você for levar os seus títulos até a data final, não precisa se preocupar com isso. Eu citei ali alguns dos indicadores de rentabilidade usados na renda fixa, que é a taxa Selic, o CDI e a inflação. Agora vamos entender como funciona a remuneração desses títulos. Em geral, existem 3 regras de remuneração da renda fixa. São os juros pré-fixados, juros pós-fixados e uma renda fixa híbrida. Os títulos pré-fixados possuem uma taxa de juros fixa determinada no momento da compra e a sua rentabilidade é a mesma do início ao fim do investimento. Se for acordado que a rentabilidade é de 10% ao ano, o investidor vai receber exatamente isso, não importa o que esteja acontecendo com a economia no momento. Nos títulos pós-fixados, a rentabilidade está atrelada a um indicador de referência. Normalmente é a taxa Selic ou o CDI, e o retorno do título ele vai ser então atualizado com base nesse indexador. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e é definida pelo Copom. Ela serve de referência a todas as operações envolvendo crédito no país, inclusive investimentos de renda fixa, como o caso da poupança e do Tesouro Selic. Já o CDI é o certificado de depósito interbancário e representa a média dos juros das operações de empréstimos realizadas entre os bancos. Apesar de não serem a mesma coisa, a taxa do CDI segue bem próximo à taxa Selic. Já os títulos híbridos possuem uma parte da remuneração pré-fixada e a outra pós-fixada, que geralmente segue o IPCA, que é o principal índice de inflação aqui no Brasil. Agora que você já sabe como a renda fixa funciona, chegou a hora de saber quais os principais investimentos que existem. Eu vou citar aqui somente alguns, porque existe uma variedade de investimentos de renda fixa com diferentes remunerações, prazos e também liquidez. Em geral, há 2 tipos de títulos de renda fixa. São os títulos públicos,
que são emitidos pelo governo, e os títulos privados, que são emitidos pelos bancos, pelas financeiras ou pelas empresas privadas. O primeiro e mais comum investimento de renda fixa é a poupança. Apesar de ainda ser o principal destino das economias dos brasileiros, a poupança não é recomendada, já que o seu rendimento é muito baixo. Por isso, eu vou falar de outras opções de investimento com a mesma segurança e mais rentáveis que a tradicional caderneta de poupança. O primeiro deles é o CDB, que é a sigla para Certificado de Depósito Bancário. Esse é um título de renda fixa emitido pelos bancos e sua rentabilidade normalmente está atrelada ao CDI. A rentabilidade, liquidez e data de vencimento dos CDBs varia conforme o seu emissor, mas de forma geral, quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco que vai utilizar esse dinheiro em suas atividades, como melhorias na sua estrutura e empréstimos para outros clientes. Uma das grandes vantagens do CDB é a garantia do FGC. Assim, caso a instituição venha a quebrar, você vai receber o dinheiro de volta. E para saber mais sobre CDB, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que eu fiz sobre esse tipo de investimento. Outro investimento bem conhecido da renda fixa é o Tesouro Direto. Eles são títulos emitidos pelo governo brasileiro para captar recursos para áreas como saúde, infraestrutura, educação e dívidas internas. Apesar de não ter a garantia do FGC, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, uma vez que ele é segurado pelo próprio governo. No Tesouro Direto, você vai encontrar 3 tipos de títulos. O Tesouro IPCA+, que tem a sua rentabilidade atrelada à inflação, o Tesouro Selic, que é indexado à taxa Selic, e o Tesouro Pré-fixado, que rende uma taxa pré-fixada. Também tem um vídeo inteiro sobre o Tesouro Direto que eu vou deixar para você. Na renda fixa também tem investimentos que captam recursos para áreas específicas, como é o caso das LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. As letras de crédito imobiliário, ou LCIs, são títulos emitidos por bancos e instituições financeiras que captam recursos para financiamento no setor imobiliário. Já nas letras de crédito do agronegócio, ou as LCAs, os recursos são destinados para o agronegócio. Tanto as LCIs quanto as LCAs possuem a garantia do FGC e são isentas de imposto de renda. Já o CRI e o CRA são os certificados de recebíveis imobiliário e do agronegócio, respectivamente. E esses títulos são emitidos por companhias securitizadoras e geralmente possuem uma rentabilidade mais alta e também isenção do imposto de renda, mas não possuem a garantia do FGC. As debêntures são outros títulos de renda fixa, dessa vez emitidos por empresas privadas. Nelas, o investidor empresta dinheiro para a empresa que o devolve com acréscimo de juros. Geralmente, as debêntures oferecem rendimentos melhores, mas não possuem a garantia do FGC. A segurança depende basicamente da empresa emissora do título. Dentro das debêntures também existem as debêntures incentivadas, que possuem a isenção de imposto de renda. Como todo investimento, a renda fixa também possui seus custos, que, de forma geral, são o imposto de renda, o imposto sobre operações financeiras ou também o IOF. Como você viu, existem algumas exceções. Já para os demais títulos públicos e privados, o imposto é cobrado sobre os rendimentos, de forma regressiva, no momento do resgate do título. E o IOF só incide se resgatar nos primeiros 30 dias de aplicação. Para investir em renda fixa, existem 2 caminhos. O primeiro é investir diretamente com o emissor dos títulos, e o outro, e também talvez a melhor opção, é investir através de corretoras de valores, já que essas instituições têm uma oferta de produtos maior e com rendimentos mais atrativos. Além disso, não é necessário abrir conta em várias instituições financeiras, apenas na corretora já é suficiente. A renda fixa costuma ser a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Como são investimentos mais estáveis e previsíveis, são investimentos recomendados para os perfis mais conservadores e para também objetivos de curto e médio prazo. Mas a renda fixa não se restringe apenas ao investidor mais conservador. Até mesmo investidores com perfil arrojado costumam alocar parte do seu dinheiro nesses investimentos. Apesar de todos os benefícios, a renda fixa também tem as suas desvantagens, e talvez a principal delas sejam os seus retornos mais modestos em relação à possibilidade de retorno que a renda variável proporciona. Por isso, é comum que, conforme os investidores ganham mais experiência, eles buscam diversificar a carteira e começam a investir na bolsa de valores para os seus objetivos de longo prazo, mesmo que isso implique em mais riscos. Agora que você sabe mais sobre a renda fixa, está na hora de começar a investir. Então compartilhe esse vídeo com quem também quer começar a investir e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo sobre investimentos. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.